Eu quero convidar você a participar comigo agora desse caso que eu atendi. Ele foi um atendimento por telemedicina, a consulta foi marcada pelos pais do paciente para que a gente pudesse avaliar o diagnóstico de TDAH. Na verdade, esse paciente nunca tinha tido esse diagnóstico e os pais começaram a ler sobre o assunto e levantaram essa suspeita para o filho. Vamos lá. Esse paciente ele tem 18 anos de idade, ele mora em São Paulo. A consulta foi marcada pelos pais, como eu disse, e os pais e o paciente me contaram uma história importante de desatenção e muita hiperatividade. Isso desde os 11 anos de idade. Isso trazia, já lá desde os 11 anos, um grande impacto aí no desempenho escolar. E agora, aos 18 anos de idade, esse paciente mudou de casa, ele está morando sozinho, foi para a faculdade. E agora ele está enfrentando muita dificuldade com chegar no horário, não tem mais a mãe para poder cobrar ele de chegar no horário. Ele tem perdido muitos prazos para entrega de trabalhos acadêmicos, prazos para pagar contas em casa. Ele está tendo muita dificuldade em organizar a rotina do dia a dia. Então, coisas que poderiam ser feitas em um dia ficam sendo postergadas ao longo da semana. Com isso, um acúmulo de tarefas e trazendo também comprometimento no rendimento acadêmico. Ele tem uma queixa de uma cabeça a mil, uma cabeça que não consegue descansar, não consegue parar de ter pensamentos. E aí eles me contaram que nos últimos 12 meses eles começaram a ler tudo sobre TDAH e identificaram completamente o paciente dentro da história natural de vida do TDAH. Esse foi aí o motivo de marcar essa consulta. Na consulta, a gente fez essa escala, a SRS-18, que a gente usa tanto para levantar os sintomas de TDAH, quanto também para tentar quantificar eles. Essa escala está disponível lá no nosso site, www.casalneurologista.com.br, e ela é muito interessante de ser usada dentro das consultas do TDAH. Agora eu pergunto para vocês, esse paciente, ele tem TDAH? Quem me acompanha aqui, ou quem já consultou comigo, sabe o quanto eu prezo pelo critério temporal do TDAH, que é a gente conseguir comprovar o início dos sintomas antes dos 12 anos de idade. E no caso desse paciente, sim, esses sintomas eles começaram em torno dos 11 anos de idade, e a família conseguia trazer isso de forma muito clara. Então, a princípio, esse paciente ele tem diagnóstico de TDAH. Mas a gente sempre tem que lembrar, o diagnóstico de TDAH é feito tanto por sintomas, por critério temporal adequado, mas também por exclusão de outros diagnósticos que possam justificar o quadro e os sintomas. Quando a gente começou a conversar mais sobre a história de vida desse paciente e quando eu perguntei especificamente sobre o sono, foi quando vieram essas duas surpresas. Primeiro, na infância, tem um relato aí de cirurgia de adenoide, cirurgia para correção de septo, e agora uma programação de uma cirurgia ortognática. Em relação ao sono, foi, eu diria que a maior surpresa. Esse paciente, ele me conta aí sobre roncos altos, e isso é taxativo desde uma idade muito precoce. Então, desde criança, ninguém consegue dormir com ele no quarto. E diante dessa história de roncos altos, a gente definiu que seria imprescindível realizar uma polissonografia. Por quê? Porque roncos altos levantam a suspeita da síndrome da apneia hipopneia obstrutiva do sono. E a gente sabe que sintomas de TDAH, eles não são exclusivos de TDAH, eles são sintomas também de outras condições. Por exemplo, a apneia do sono. Então a gente fez o exame e, para grande surpresa, foi confirmado o diagnóstico da apneia do sono. Então, na verdade, hoje, o paciente está sendo tratado para a apneia do sono e com, inclusive, expectativa de que a gente resolva os sintomas tratando a apneia do sono. Isso fez com que o diagnóstico do TDAH não fosse de tudo excluído, por isso nessa imagem eu deixei ele bem pequenininho, só que o mais provável é que não seja TDAH, que tudo seja decorrente da apneia do sono. É claro que a gente vai dar seguimento e continuar avaliando o quanto existe de melhor com o tratamento da apneia do sono, e se ainda persistirem sintomas, a gente vai novamente reavaliar a possibilidade de ter um TDAH associado. Lembrando que a apneia do sono é um exemplo de causas para sintomas de TDAH, que não são TDAH. Existem aí outras causas. Se você me segue aqui, com certeza você já ouviu falar de pelo menos mais umas 4, 5 outras que a gente discute muito. Então é isso, pessoal. A gente discutiu hoje esse caso. Achei muito interessante trazer isso aqui para vocês, né? A gente tem visto aí
muitos diagnósticos novos de TDAH surgindo. Realmente, TDAH é uma coisa muito comum e muito subdiagnosticada, infelizmente. Então, muita gente que poderia ter tratamento, seja medicamentoso ou tratamento psicoterápico, e viver muito melhor, ainda não tem diagnóstico e tratamento adequados. Mas é muito importante sempre lembrar que sintomas de TDAH não são exclusivos de TDAH, então precisam ser avaliadas outras causas. O paciente tem que ter uma avaliação completa, que demanda tempo e muita atenção.